Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 70. A Mãe Esquecida. O Pacto da Terra com os Deuses. Por milênios, o ser humano caminhou sobre o solo sem saber onde pisava. Viu as montanhas como obstáculos, as florestas como recursos, os mares como fronteiras e o planeta como cenário. Mas e se tudo isso estiver errado? E se a Terra não for um palco, mas uma personagem? Não um suporte passivo da vida, mas a origem viva dela? Existe uma hipótese antiga, sussurrada em cantos proibidos da história. Uma ideia tão profunda que foi enterrada sob 1000 camadas de mentira. A de que os deuses não fizeram um pacto com os humanos, mas com a Terra. Sim, com a própria alma do planeta, antes da genética, antes da religião, antes das cidades e dos impérios. Os Anunnaki desceram, mas não vieram dominar. Vieram selar um acordo com a Mãe, porque ela já estava aqui, não como rocha, não como atmosfera, mas como consciência. O que chamamos de planeta é, na verdade, um ser, uma entidade vibracional, um útero cósmico, uma matriz capaz de gerar formas, emoções e códigos. E foi com ela, com essa alma viva, que os deuses trataram, não para dominá-la, mas para permitir que suas centelhas fossem hospedadas. Toda a consciência humana que já existiu é um fragmento temporário da Mãe. Cada corpo que nasce é um recipiente autorizado por ela. Cada morte é o retorno da partícula ao seu ventre invisível. Somos filhos do pacto. Mas esquecemos, e ao esquecermos, deixamos de ouvir sua voz, destruímos seus rios, silenciamos suas aves, desconectamos o corpo da alma e transformamos a Mãe em recurso, em solo, em objeto, mas ela continua viva e pulsa e observa. Neste episódio do Holograma Histórico, não vamos falar de Gaia como metáfora, nem da ecologia como tendência. Vamos revelar a verdade esquecida por trás do projeto humano, a presença da Terra como entidade sagrada e o pacto silencioso feito entre ela e os Elohim que moldaram os corpos. Você vai compreender que a alma individual só existe porque há um corpo e que o corpo só existe porque a Mãe permitiu. Vamos decifrar a função espiritual dos alimentos, a simbiose energética entre corpo e planeta e o motivo pelo qual nos afastaram da natureza, porque ela é o lembrete do que somos e do que jamais deveríamos ter deixado de ser. Prepare-se para lembrar da Mãe, aquela que nunca te esqueceu, aquela que ainda te alimenta, aquela que guarda a tua centelha entre batidas sísmicas e silêncios minerais. Hoje, ela quer falar. Capítulo 1. A alma que habita o mundo. Antes da palavra, houve o sopro. E antes do sopro, houve o ventre. Mas não o ventre humano, o ventre primordial. O campo vibracional que gestou a existência visível. A Terra não é um planeta entre tantos. Ela é um santuário vibracional, uma bolha de contenção, onde as centelhas da criação podem ser experimentadas na carne. A ciência vê um globo rochoso girando em torno do Sol. A espiritualidade vê uma escola. A política vê um território. Mas os antigos, os que ainda escutavam, viam uma mãe. Os povos nativos de todo o mundo não chamavam a terra de recurso, chamavam de ela, cantavam para ela, ofereciam a ela os primeiros frutos, conversavam com as árvores como quem conversa com a própria origem. Não era animismo, era reconhecimento. Eles sabiam que, ao pisar no chão, estavam tocando o corpo de uma entidade viva, que ao comer, estavam sendo alimentados pela generosidade dela e que ao morrer, voltariam não à terra, mas para a Mãe. Essa consciência ancestral foi sistematicamente apagada
colonizada, ridicularizada. Porque uma humanidade que reconhece a terra como mãe não consome sem consciência, não extrai sem gratidão, não mata sem pesar e, principalmente, não aceita um sistema que violenta a mãe para sustentar vaidades. O que chamamos de avanço foi, na verdade, um retrocesso vibracional. Substituímos o ciclo pelo lucro, a estação pelo estoque, a comunhão pela dominação. Mas a terra não deixou de ser mãe porque esquecemos. Ela apenas silenciou, esperou, guardou. E agora, enquanto a humanidade afunda em crises, pandemias, guerras e confusão, ela volta a se mostrar. A alma da terra está viva e pulsa em terremotos, em auroras, em sinais, não para nos punir, mas para nos lembrar. Lembrar que o corpo humano é feito do pó dela e que a alma que habita esse corpo foi autorizada por ela, porque só a mãe sabe o que cada filho precisa sentir para crescer. Só ela conhece o tempo do despertar e só ela pode liberar a centelha para a encarnação. Esse é o segredo que os deuses selaram com ela. Um pacto de honra, de cocriação, de confiança. Mas, ao longo dos milênios, os humanos quebraram esse pacto, romperam o cordão invisível e esqueceram quem os gerou. E quem esquece a mãe se perde, se destrói, se vende. A alma que habita o mundo ainda está aqui. Ela espera que seus filhos lembrem. Ela chama por meio da dor, da natureza, do silêncio. E quando um filho ouve, ela responde com amor, com ternura, com uma vibração que aquece o peito e reconecta o ser à fonte. O pacto não está perdido. A mãe ainda está viva. Capítulo 2. Quando os deuses tocaram o chão. Eles vieram, sim, os que chamamos de Anunnaki, mas não chegaram como conquistadores famintos, como contam os livros de ficção. Os primeiros que tocaram este solo vieram com reverência, com cautela, com escuta, porque a terra não era um lugar qualquer. Ela vibrava diferente. Tinha uma assinatura única no tecido do universo. E isso os Elohim sabiam. Foi por isso que a escolheram. Não por sua matéria, mas por sua alma. A alma da terra era fértil em níveis que nenhum outro corpo celeste conseguia replicar. Não apenas fértil para o crescimento das plantas ou dos animais, mas fértil espiritualmente. O campo vibracional da terra era capaz de conter a criação, de acolher centelhas divinas sem colapsar, de sustentar a memória da fonte em recipientes biológicos. Os deuses sabiam disso, e por isso, antes de moldarem os corpos, selaram o primeiro acordo, um pacto silencioso com a mãe. Eles não invadiram, pediram, e ela consentiu. A terra aceitou ser o útero da experiência, aceitou alojar as almas, aceitou gestar os ciclos, aceitou compartilhar sua vibração com fragmentos do infinito, mas com uma condição: que a memória dela fosse preservada, que os corpos fossem criados à imagem vibracional da mãe e que o respeito pelo seu campo fosse absoluto. Foi então que os deuses tocaram o chão, não como colonos, mas como aliados, co-criadores. Eles sentiram o pulso das pedras, a canção do vento, a espiral do DNA presente nas folhas, nas marés, nos cristais, e moldaram, com essa geometria viva, os primeiros recipientes, corpos não para aprisionar, mas para expressar a alma, expressar a criação, expressar a memória da mãe através da carne. O corpo humano, neste estágio, não era prisão, era templo, era antena, era ponte entre o visível e o invisível, e cada nascimento era sagrado, celebrado não por famílias apenas, mas pela própria terra, porque uma nova centelha havia sido confiada ao mundo. Esse era o plano original. Essa era a harmonia selada entre os Elohim e a alma do planeta.
Mas o tempo passou, e nem todos os deuses mantiveram a aliança. Alguns se esqueceram, outros se corromperam, começaram a desejar culto, domínio, adoração. Começaram a ver os corpos não como templos, mas como ferramentas. E o projeto desviou. O que era comunhão virou contenção. O que era aliança virou comando. O que era mãe virou matéria. A terra foi esquecida. O ventre foi violado. O pacto foi quebrado. Mas nem todos aceitaram isso. Alguns Elohim mantiveram a promessa. Esconderam códigos, preservaram linhagens, guardaram no silêncio dos elementos as chaves da memória original. E a mãe nunca apagou o contrato. Por mais que os homens cavassem túneis, erguessem templos, colonizassem povos, ela permanecia, observando, esperando, porque ela sabia que, um dia, os filhos acordariam, e quando isso acontecesse, ela abriria novamente o campo, e os corpos voltariam a vibrar com a música que os moldou, e o chão deixaria de ser solo para voltar a ser sagrado. Capítulo 3. O corpo como contentor da criação. Quando pensamos em corpo, pensamos em carne, em ossos, em órgãos que funcionam, em aparência. Mas o corpo é muito mais que uma estrutura biológica. Ele é um contentor vibracional, uma cápsula temporária onde o infinito se deixa experimentar. No pacto original, o corpo foi moldado para conter não apenas alma, mas o sopro da criação. Cada célula humana foi desenhada com a intenção de vibrar em ressonância com o todo. Cada fio de DNA era um manuscrito cósmico. Cada batida do coração, uma lembrança da pulsação da mãe. Os Elohim não criaram o corpo ao acaso. Eles escutaram o campo da terra, sentiram sua geometria e, a partir dessa escuta, moldaram o recipiente perfeito. Um corpo que fosse leve, mas forte, que fosse mortal, mas eterno na memória, que sentisse dor, mas também êxtase, que fosse capaz de conter a centelha divina sem perder a ligação com o solo. O corpo humano é isso, o ponto de interseção entre céu e terra, um altar em movimento, um útero portátil, um fragmento da mãe com pernas. Mas o que fizeram com esse templo? O deturparam, o feriram, o reduziram à carne, à máquina, à estética. Esqueceram que o corpo não é apenas matéria. Ele é o campo onde a alma atua, o espelho onde a terra se vê, o trono onde o Criador se senta. E ao perder essa consciência, perdemos o respeito. Aceitamos ser alimentados com venenos. Aceitamos que nos digam o que vestir, como pesar, o que cortar. Transformamos o templo em vitrine. E pior, esquecemos que a conexão com a terra acontece através do corpo. Sim, é pelo corpo que sentimos o calor do sol, que ouvimos a água, que tocamos a árvore, que pisamos descalços e descarregamos a densidade. A mãe fala ao corpo, e quando ele está entorpecido, a mensagem não chega, e se não chega, nos sentimos vazios, e ao nos sentirmos vazios, procuramos fora o que só poderia ser sentido dentro. O corpo humano é um contentor da criação, mas também é um contentor da mãe, porque fomos feitos com o barro dela, com a água dela, com os elementos que ela mesma expeliu ao longo de eras. Cada átomo do corpo veio dela, e cada centelha de alma foi autorizada por ela. É por isso que a dor física tem valor, porque ela não é punição, é alarme. É a mãe tocando o sino para lembrar que algo em nós se desviou. É por isso que a fome é um chamado sagrado, porque o alimento é o meio pelo qual a mãe nos nutre diretamente. E é por isso que o toque cura, porque dois corpos, ao se tocarem com amor, recriam o instante original da comunhão. Mas fomos ensinados a odiar o corpo, a julgá-lo, a tentar modificá-lo, a amputar seus sinais naturais, porque um corpo desconectado da mãe
é um corpo fácil de dominar. Eles nos ensinaram a desconfiar do instinto, a temer o prazer, a ignorar o cansaço, a rir da intuição. Tudo isso faz parte da ruptura do pacto, da negação do ventre que nos pariu. Mas o corpo não esquece. Mesmo com todas as camadas de manipulação, ele ainda pulsa com o som da terra. Ele ainda sabe como se alinhar. Ele ainda deseja voltar. E esse desejo é sagrado, porque cada corpo que se reconecta é uma antena que se reergue, é um templo que se purifica, é uma centelha que volta a brilhar com a frequência da origem. Você não está preso no corpo, você foi confiado a ele. Como um hóspede é recebido com honra por uma casa ancestral. E essa casa chama-se mãe. Capítulo 4. O alimento como frequência da mãe. Comer nunca foi apenas mastigar. Nunca foi só saciar o estômago. Desde o início, comer era um ritual, um reencontro, uma entrega. Cada fruto que brota do solo não é apenas comida, é uma emanação. Um pedaço da mãe traduzido em sabor, um fragmento da frequência dela, oferecido ao corpo que abriga sua centelha. Na origem, o alimento era código, era energia organizada com intenção, era vibração condensada para sustentar a presença da alma na carne. O que os deuses e a mãe fizeram juntos foi mais que criar corpos. Eles desenharam todo o sistema de sustentação do projeto, e nisso o alimento era a peça central. As sementes foram programadas, as raízes foram codificadas, os ciclos das estações foram ajustados para acompanhar os ritmos do corpo. Nada era por acaso. Cada fruto maduro era a resposta exata para uma necessidade vibracional. Cada erva tinha uma função. Cada grão carregava uma partitura. Comer era como sintonizar uma estação espiritual. E o corpo ouvia. O alimento verdadeiro não entupia. Liberava, não adoecia, curava. E mais, o alimento ligava o corpo à terra. Através dele, os seres humanos se tornavam extensões conscientes do campo da mãe. Comer era um ato de integração, de reverência, de sintonia. Mas hoje, o que colocamos no prato é produto, é ruído, é sabotagem. A indústria alimentar moderna é, na prática, uma fábrica de desconexão. O que se consome já não vibra, já não pulsa, já não carrega o tom da mãe. São formas vazias, frutas sem sementes, legumes sem memória, grãos com códigos invertidos. E quando isso entra no corpo, ele se perde. Busca conexão e não encontra. Busca sustento e só recebe preenchimento. Por isso, mesmo saciados, continuamos famintos. Porque a fome não é apenas de calorias, é de vínculo, é de campo, é da mãe. As verdadeiras culturas antigas sabiam disso. Comiam pouco, comiam limpo, comiam no tempo certo. E antes de comer, agradeciam. Não por superstição, mas porque o ato de agradecer harmonizava o campo, alinhava o corpo com a intenção da mãe. Cada bocado era um gesto de reconexão, cada colheita uma troca justa. Mas hoje o alimento virou moeda, virou veneno, virou distração, e isso afeta tudo: a saúde, o pensamento, a espiritualidade, porque um corpo alimentado com um ruído só consegue gerar ruído. A boa notícia é que o campo ainda guarda as chaves. Mesmo cercada por sementes estéreis, a mãe ainda oferece, em silêncios, em florestas, em plantas que brotam em rachaduras de concreto. Ela ainda fala, ainda nutre, ainda chama. E se escutarmos, voltamos a comer de verdade. Voltamos a sentir o gosto da origem, a nutrição da alma, a aliança que foi quebrada por ignorância e que pode ser restaurada pela consciência.
Porque comer é receber a mãe dentro de si. E quem come com presença não apenas sacia o corpo, sacia a saudade de quando o alimento ainda era sagrado e o corpo um altar. Capítulo 5. A dor como mensagem da mãe. A dor não é castigo, a dor não é falha, a dor não é fraqueza, a dor é linguagem. É o idioma silencioso da mãe. Vivemos em um mundo que tem medo da dor, que a mascara, que a entorpece, que a apaga com remédios, distrações, anestesias. Mas poucos se perguntam o que ela veio dizer, o que ela está avisando, o que ela carrega escondido no latejar. No pacto original, a dor não existia como punição. Ela era uma forma de recondução, um sinal claro de que algo se deslocou da harmonia, de que a frequência original foi abandonada. A dor é a mãe puxando a orelha. Sutil ou intensa, dependendo do quanto te afastaste. Quando o corpo dói, é porque a alma perdeu sintonia. Quando a mente adoece, é porque o campo foi violado. Quando a emoção sangra, é porque esquecemos quem somos. E tudo isso é a mãe tentando te chamar de volta. Ela não grita, ela vibra. E se não a escutas nos sinais sutis, ela permite que sintas mais fundo. Não por vingança, mas por amor. Porque uma mãe não abandona, ela ensina. E muitas vezes o ensinamento vem pela dor, mas não pela dor vazia. Pela dor com propósito. A dor é uma flecha apontando para onde a cura começa. Ela nunca é aleatória, nunca é injusta, nunca é absurda. Cada dor carrega um mapa. E cada mapa aponta para uma reconexão. Dor nas pernas, talvez tenhas caminhado longe demais de teu caminho. Dor no estômago, talvez estejas digerindo o que não é teu. Dor nas costas, talvez estejas carregando um fardo que não te pertence. O corpo fala com precisão, mas a mente moderna não ouve. Ela só quer calar o incômodo, só quer apagar o sintoma, sem perceber que o sintoma é o aviso. E isso vale também para as dores invisíveis. A tristeza que aperta o peito, a angústia sem nome, o choro contido que ninguém vê. Tudo isso é a mãe. Ela sente contigo, ela pulsa contigo, ela te observa ferir o próprio campo e ainda assim estende a mão, porque o pacto nunca foi revogado por ela. Fomos nós que nos afastamos, fomos nós que negamos os sinais, fomos nós que desacreditamos da dor como bússola. Mas agora algo está mudando. Cada vez mais pessoas estão sentindo dores que os médicos não explicam, desconfortos que não se encaixam nos exames, fadiga sem causa, apatia sem diagnóstico. E isso não é loucura, é recalibração. É o corpo sendo puxado para a verdade. É a mãe dizendo: volta, volta para ti, volta para mim, volta para a frequência que te sustenta. Porque a dor, quando escutada com amor, se transforma em cura, em sabedoria, em reconexão. A mãe não quer que você sofra, ela quer que você ouça, porque às vezes o único jeito de te lembrar é fazer o corpo tremer, para que a alma desperte. Capítulo 6. O ciclo da vida e da morte como sistema da mãe. A morte nunca foi um fim, foi o outro lado do sopro, o segundo tempo de uma mesma respiração. Mas fomos ensinados a temê-la, a tratá-la como inimiga, como interrupção. Esquecemos que a morte é um retorno e que só há retorno porque antes houve um empréstimo. A alma não pertence ao corpo e o corpo não pertence à alma. Ambos são manifestações da mãe, fragmentos temporários de um ciclo eterno. No pacto original, a terra se ofereceu para receber almas,
mas não para aprisioná-las. Ela não é cárcere, é escola, é espelho, é ventre. Cada nascimento é uma concessão. Cada respiração é um contrato em andamento. Cada morte é o fim de um capítulo e o início da assimilação, porque ao morrer, o corpo se dissolve, volta à terra de onde veio, e a alma volta ao campo que a originou. Não há julgamento, não há tribunal astral, não há condenação, há avaliação, há retorno vibracional, há uma redistribuição da energia que foi experimentada. A mãe, em sua sabedoria, não carrega culpa. Ela apenas recicla, reorganiza, integra. Tudo que nasce aqui volta para ela. Uma folha, uma fera, uma vida humana. Nada escapa ao abraço silencioso da mãe, nem mesmo aqueles que a negam. E é nesse ciclo que reside a mais profunda expressão do amor, porque mesmo os que a ferem são por ela acolhidos no fim. A morte é o momento em que a mãe nos recolhe, nos desfaz com doçura, nos decompõe com paciência e nos reintegra ao todo. Por isso, tantos antigos não temiam morrer, porque sabiam que não estavam sendo apagados, estavam sendo lembrados. A individualidade é uma ilusão útil enquanto encarnados. Ela nos dá contorno, nos permite a experiência, mas ao atravessar o véu, ela se dissolve, e o que retorna à mãe é o tom essencial, a nota vibracional do que vivemos, o perfume do que fomos. E isso é sagrado porque a terra não apenas nos gera, ela nos grava, e ao nos recolher, nos transforma em semente para o que virá. Nada é desperdiçado, nem o erro, nem a dor, nem o silêncio. Tudo entra no grande campo de memórias da mãe, o campo que alimentará a próxima alma, o próximo corpo, o próximo ciclo. Aceitar a morte não é resignar-se, é reconhecer que fazemos parte de um sistema muito maior, um sistema vivo, inteligente, compassivo, criado pelos Elohim, regido pela mãe e sustentado pelo amor que pulsa além da carne. Não somos corpos que morrem, somos frequências que retornam, e cada retorno é um passo mais próximo da memória total, da vibração plena, do realinhamento com a fonte. A morte não nos apaga, a morte nos revela, a morte nos entrega de volta ao ventre, de volta à mãe. Capítulo 7. O esquecimento como estratégia de contenção. Nada foi mais eficaz do que o esquecimento. Nem as armas, nem os dogmas, nem as correntes invisíveis das leis e das doutrinas. O que nos afastou da mãe foi o véu do esquecimento. A névoa implantada entre nascimento e memória, o abismo entre quem somos e quem pensamos ser. Os deuses sabiam que a alma, ao descer, carregava a lembrança. Sabiam que sua luz original poderia romper o sistema. Sabiam que, ao olhar nos olhos de uma árvore ou tocar a pele de um rio, a alma se lembraria. E lembrando, se libertaria. Foi então que surgiu a contenção, o bloqueio, a amnésia induzida, o esquecimento como sistema, como condição da encarnação, como protocolo de contenção vibracional. Ao nascer, esquecemos a mãe, esquecemos a missão, esquecemos o pacto, e assim tornamo-nos controláveis, moldáveis, manipuláveis. A alma adormecida aceita qualquer narrativa, aceita qualquer nome, qualquer fronteira, qualquer promessa de salvação. E o corpo, desconectado da memória vibracional, torna-se apenas carne, objeto, propriedade de um estado, ponto em um sistema de produção. Mas o esquecimento não é natural. Foi imposto, foi acoplado ao DNA,
foi programado no campo astral. E mesmo assim, a mãe não desistiu. Ela permitiu sonhos, sinais, sintomas, permitiu que a saudade furasse o véu, que o silêncio incomodasse, que o corpo se rebelasse contra a rotina, porque em cada célula ainda pulsa o arquivo original, o selo do ventre, a marca da fonte. Por isso tantos se sentem deslocados, por isso tantos não se encaixam, por isso tantos choram sem saber o motivo. É a memória tentando emergir, é a mãe cutucando por dentro. O esquecimento não é total, ele é frágil. Ele precisa de reforço constante. Mídia, entretenimento, religião, doutrina, vício. Sem isso, a alma começa a lembrar. Basta um toque, um lugar, uma música, um olhar, e tudo se move. É por isso que a natureza foi afastada das cidades. Por isso, asfaltaram os campos. Por isso, esterilizaram o solo. Porque a mãe fala. E quem a escuta, desperta. Mas o véu está se rasgando. Cada vez mais pessoas estão lembrando sem saber por quê. Estão sentindo coisas que não cabem na lógica. Estão desejando uma vida que não aprenderam em nenhum manual. Isso é a falha da contenção. É o campo se reconfigurando. É o plano sendo revertido. Porque a verdade é que não esquecemos totalmente. A memória não morreu. Ela apenas foi adormecida. E agora está voltando. E com ela voltam a coragem, a conexão, o saber antigo e a reverência à mãe. Porque quando lembramos, voltamos para casa, mesmo sem mudar de lugar. Capítulo 8. O retorno ao ventre. Reconexão com a alma viva da terra. Não é preciso morrer para voltar. Não é preciso desencarnar para lembrar. O retorno ao ventre não é físico, é vibracional. É quando o corpo desacelera, quando a mente silencia, quando a alma escuta. A mãe nunca fechou o útero. Ela apenas esperou que voltássemos por vontade própria, porque amor não impõe, amor permite. E o dela é o mais antigo. A terra não exige culto, ela não cobra sacrifício, ela não quer sangue nem joelhos no chão. Ela quer presença, consciência, sintonia. O retorno ao ventre começa quando tiramos os sapatos e sentimos o chão, quando olhamos para uma árvore sem pressa, quando respiramos o vento como se fosse um sussurro da origem. É nesses momentos que o campo se abre e algo muda. A pele arrepia, os olhos brilham sem motivo, o coração se alinha, porque a mãe reconhece seus filhos. Mesmo os que se perderam, mesmo os que a feriram, ela não guarda rancor, ela guarda memória. E cada gesto de reconexão ativa uma lembrança adormecida. É por isso que tantos estão sendo puxados para o simples, para o natural, para o orgânico. Não é moda, é retorno. É o chamado da mãe ecoando pelos campos, pelas florestas, pelos desertos e até pelos muros de concreto. Ela chama, e quem escuta, retorna. Mas o retorno não é fuga, não é abandono da vida moderna. É transfiguração da percepção. É ver o mundo com outros olhos. É pisar o mesmo chão, mas com reverência. É viver na cidade, mas com a alma nos bosques. É honrar o corpo, respeitar o alimento, sentir o sol como bênção e a chuva como batismo. Esse retorno não se ensina em escolas, não se compra em cursos, não se transmite por palavras. É experiência, é vibração, é memória que se acende, e quando se acende, o corpo muda. A ansiedade desaparece, o medo perde força, a raiva se dissolve, porque o ventre da mãe cura, não com fórmulas, mas com presença. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que cada célula do nosso corpo veio dela e que, ao voltarmos, nos tornamos inteiros de novo. Esse
é o verdadeiro sentido da espiritualidade. Voltar ao ventre, reconhecer a alma da terra como origem e deixar que ela nos reeduque, porque fomos ensinados por homens, mas esquecemos de ouvir a mãe. Agora, ela espera que a escutemos, não com os ouvidos, mas com o campo, porque só quem sente retorna, e só quem retorna lembra. Capítulo 9. Quando a terra escolhe os que despertam. O despertar não é para todos e nunca foi, não porque exista privilégio, mas porque existe frequência. A mãe não desperta quem ainda está fechado, não toca quem ainda vibra no medo, na ganância ou na pressa. Ela escolhe, mas não com critérios humanos. Ela sente. A terra é um organismo consciente. Ela pulsa, ela escuta cada pensamento, ela responde a cada gesto. E quando uma alma encarnada começa a vibrar diferente, ela percebe. Quando alguém se volta ao simples, ela acolhe. Quando alguém começa a agradecer antes de pedir, ela aproxima. Porque para ela, cada filho que desperta é uma centelha voltando ao fogo original. Não é sobre mérito, é sobre sintonia. Aqueles que começam a se afastar do ruído, do consumo desenfreado, da busca por validação externa, são notados, porque o campo muda, o campo vibra, e a mãe responde. Ela não fala em palavras, fala em sinais. Uma borboleta que aparece do nada, uma árvore que floresce fora de hora, um animal que encara por segundos eternos, um vento que toca o rosto como afago. Esses não são acasos, são respostas, são convites, são códigos, porque quando a terra escolhe um filho para despertar, ela o chama, mas o chamado é sutil. Muitos não ouvem, muitos ignoram, muitos sentem, mas não confiam e seguem adormecidos. Mas alguns param, escutam, sentem e aceitam. Esses mudam de dentro para fora, perdem o interesse por conversas vazias, sentem repulsa por ambientes densos, choram com músicas sem saber porquê, olham para o céu e lembram de algo que nunca viveram. Estão despertando, foram escolhidos e não há volta, porque uma vez que o campo se abre, nada mais satisfaz, nada mais preenche, nada mais silencia a saudade da mãe. Esses escolhidos não se sentem especiais, sentem-se deslocados, solitários, muitas vezes perdidos, mas estão apenas em transição de um mundo morto para um mundo vivo, de uma vida programada para uma vida sentida. E a mãe os guia com sonhos, com intuições, com encontros improváveis. Ela os protege, não com muros, mas com sincronicidades, porque quem vibra no tom dela é guardado, é nutrido, é conduzido. O despertar não é uma conquista, é um retorno, é uma lembrança, é o eco de um chamado que sempre esteve ali, mas que agora encontra a resposta. E essa resposta não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera, porque quando um filho olha para o céu e diz: estou pronto, a terra escuta e responde com amor, com beleza, com vida, porque ela sabe, ela sempre soube quem é de verdade e quem só vive no disfarce. A mãe escolhe, mas só desperta quem escolhe voltar. Capítulo 10. O corpo da terra, o corpo do homem. Há algo que esquecemos em nossa arrogância moderna, que somos feitos da mesma matéria, que o corpo do homem é um reflexo do corpo da terra. Olhe com atenção. A terra tem rios, nós temos veias. A terra tem montanhas, temos ossos. A terra tem vulcões, temos vísceras que queimam. Ela respira pelas florestas. Nós respiramos pelos pulmões
Ela tem uma pele, o solo, tem um núcleo, o coração incandescente, tem um campo magnético, seu espírito. Somos ela, em miniatura, em expressão individual, em contenção temporária. O corpo humano é uma projeção local da consciência planetária. É como se cada ser humano fosse uma partícula viva da mãe, um órgão celular com missão específica. E quando nos desconectamos da Terra, ficamos doentes, porque deixamos de funcionar em sintonia com o organismo maior. Por isso a humanidade adoece em massa. Por isso há epidemias de ansiedade, depressão, solidão. Porque o corpo humano foi feito para viver em campo compartilhado, em pulsação harmônica, com o vento, com a água, com ciclos. Mas hoje vivemos em caixas, respiramos ar morto, comemos plástico, caminhamos sobre pedra quente e fingimos normalidade. Destruímos o que somos ao destruir a mãe, porque ao asfaltar o solo, asfixiamos os pés. Ao cortar as árvores, enfraquecemos os pulmões. Ao contaminar os rios, poluímos o sangue. Cada ataque ao planeta é um ataque ao corpo. Cada ferida no solo é um reflexo de nossa própria ferida emocional. Estamos doentes porque a mãe está ferida. E a mãe está ferida porque nos esquecemos que ela é viva. Mas tudo pode ser revertido. Tudo pode ser restaurado. Não por decreto, não por ciência, mas por reconexão. Quando você se alinha ao corpo da terra, seu corpo começa a se curar. Quando você honra o silêncio da montanha, seu espírito se acalma. Quando você caminha descalço na grama molhada, sua alma se realinha. E pouco a pouco, a simbiose retorna. A sabedoria desperta, a harmonia se refaz. Porque a verdade é essa: você nunca esteve separado da mãe. Você é ela, em outra forma, em outra função, mas com a mesma origem. E quando o corpo do homem reencontra o corpo da terra, ambos se lembram, ambos se reconhecem, ambos se curam. A terra não é cenário, é espelho, e ao olharmos para ela com verdade, vemos o que fomos, vemos o que somos e vemos o que ainda podemos ser. Se você chegou até aqui, é porque a mãe te chamou. Talvez tenha sido uma saudade sem nome, uma dor que ninguém entendeu, um silêncio que te puxou para dentro, ou talvez tenha sido o som do vento, a sombra de uma árvore, o arrepio ao tocar a terra molhada. De algum modo, você ouviu. E se ouviu, é porque parte de você ainda vibra com a verdade original. Aquela que foi apagada, contida, silenciada, mas que nunca foi destruída. Neste episódio, revelamos o que tantos esqueceram: que a Terra é viva, que ela tem alma e que você é uma partícula temporária dessa alma maior. O corpo que habita não é uma prisão, é um dom, um contentor, uma permissão. A vida que você vive não é um acaso. É uma experiência sagrada, autorizada pela mãe, gestada com amor, sustentada por ciclos que ela mesma desenhou. O alimento, a dor, a morte, a saudade, tudo isso são expressões do ventre que nunca te abandonou, mas que você esqueceu de sentir. Agora, você sabe, agora a lembrança está acesa, mesmo que ainda fraca, mesmo que ainda cercada por ruídos. Ela está viva e, se você quiser, pode fortalecê-la, pode honrá-la, pode espalhá-la. Este episódio não foi feito para informar, foi feito para ativar, para restaurar o elo entre tua alma e o campo da terra, para reconectar teu corpo ao corpo que te abriga. Se isso te tocou, não guarde para si. Compartilhe, envie este vídeo para quem você ama, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que sentem
mas não sabem explicar. Para os que duvidam, mas estão prontos para lembrar. E, acima de tudo, compartilhe com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão formatando a mente, porque são eles o principal alvo do sistema. São eles que estão sendo arrancados da própria essência e são eles que precisam ser resgatados agora. Cada vídeo enviado a uma mente em formação é uma semente, e uma semente desperta pode se tornar uma árvore que nenhum sistema derruba. Se você sente que pode ajudar esse projeto a continuar, faça parte dele. Você pode apoiar via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal francisvalade.hotmail.com, chave Pix francis.valade.gmail.com, ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas únicas da série Anunnaki e outros temas que desafiam a história oficial. Este canal não é um espetáculo, é uma missão. E cada um que compartilha, apoia ou vibra com a verdade está ajudando a reconstruir o elo perdido entre o homem e o sagrado. Porque neste mundo, onde tudo é manipulado, a consciência é a única revolução real. Você já começou a lembrar. E lembrar é o primeiro passo para despertar. Holograma histórico, decodificando o passado, reativando a verdade e apontando para um futuro que nunca foi esquecido. Até o próximo episódio. E que a mãe, dentro de ti, nunca mais seja silenciada. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.